Bom dia! Que bom que você chegou aqui mais uma vez para aprender, para louvar, para estar junto com a gente. Bom dia, família! Bom dia! Bom dia, Benjamin! Bom dia, professora Paula! Bom dia, escola! Bom dia! Bom dia para você que está em casa, que Deus te acompanhe nesse dia e te encha cheio de bênçãos. Amém! E para a gente ser mais abençoado agora, o que nós vamos fazer, Vamos Benjamin? orar para nós no discurso de joelhos na frente de Deus. Amém! Então vamos orar. Santo Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos acompanha hoje e também obrigado pela nossa vida, que é muito importante e vamos gastar nossa vida somente para te adorar a Ti e cantar louvores ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém! Você gosta de luz? Gosto. Luz é bom, escuro é muito ruim. Mas tem uma luz que brilha no nosso coração e essa luz é quem? É Jesus. É Jesus. Então nós vamos cantar um hino muito bonito que diz luz bendita, luz gloriosa, hino de número 352, que você possa cantar junto conosco. Amém, que hino lindo! E ele nos ensinou o quê? Que Deus é a nossa luz bendita e nossa luz gloriosa. Amém! E para que essa luz continue mais no nosso coração, nós temos que aprender a palavra de Deus, não é, Benjamin? Então agora nós vamos gravar aquele verso especial que nós estamos decorando. Aonde ele está, Benjamin? Ele se encontra em Efésios 4:32.
Então vamos no 3? Vamos repetir todo mundo, bem bonito. 1, 2, 3. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Amém! Se nós colocarmos isso em prática, vamos ser muito mais felizes, não vamos, Benjamin? Vamos. E agora, o que você vai dizer para o pessoal que está em casa? Eu digo que Deus te acompanha nesse dia e vamos ficar com o nosso estudo e que Deus te abençoe, te guarde. Amém! Bom dia para você. Amém. Louvado seja Deus por esse hino. Que bênção de Deus poder estar num lugar de tanta paz. Tem sido um privilégio para a nossa vida viver dentro dessa escola, da escola de profetas, e poder estar envolvido com tantos detalhes interessantes. Cada vez que eu vejo um aluno, um servidor vindo à frente, praticar Libras, oferecer diante de Deus, mas esta opção de Deus para o serviço santo. Cada vez que vejo um deles vir à frente, estudar, trabalhar, fazer as coisas de Deus, as crianças tocando e a vida que levamos aqui dentro, eu agradeço tanto a Deus. Eu louvo ao nome de Deus por isso. Que privilégio. Hoje é segunda-feira, é o dia que eu atendo, eu passo o dia fazendo atendimentos. E eu acordo muito cedo na segunda, mais do que os outros dias, e hoje eu dei esse privilégio aos alunos de acordarem no mesmo horário que eu tenho que acordar. Porque se eu não acordar neste horário, eu não dou conta de fazer as situações, e hoje tivemos o estudo do ano bíblico um pouco mais cedo. Portanto, agora vocês sabem um pouquinho mais da minha vida, tá bom? Louvado seja o nome de Deus pelo estudo de hoje. O estudo de hoje é um prêmio do Senhor. No entanto, eu quero repassar com vocês um pedacinho do que vimos ontem. Por favor, Francinaldo, coloca para mim aí, para que a gente possa lembrar destes detalhes e ver a sequência dos acontecimentos de como João foi inspirado por Deus para colocar esses acontecimentos nesta ordem cronológica. E hoje nós vamos estudar alguns acertos e alguns erros de algumas situações. Encha seu coração ao ouvir o que vai ouvir agora. Você se lembra? Volta um pouquinho, por favor, meu filho. Foi neste que eu pedi. Você se lembra que a mulher samaritana trouxe todo o pessoal até Jesus? Lembra-se disso? E este momento todo especial do que aconteceu, está lembrado dessa situação? Agora observe esta próxima parte para que seu coração se encha. Avante, pode passar, filho. Aquele que havia batizado Jesus, aquele primo dele, continuou pregando e multidões vieram para perto dele. E ao vir para perto dele, perceberam que João Batista batizava e daqui a pouco quem também batizava muito eram os discípulos de Jesus. Estavam batizando também muito. E começou a haver uma dissensão entre eles e essa dissensão foi terrível. Eles começaram a dizer, mas vem cá, é possível uma coisa dessa? Foram levar para João aquela dor, aquela angústia, aquele problema. E o posicionamento tanto de João quanto de Jesus é uma lição tremenda para nós. Uma lição grandiosa. O Senhor Jesus sabia que ali estava a raiz das desgraças, a raiz do problema, a raiz das discórdias, a raiz das dificuldades entre os seres humanos, né? O caminho da intriga estava nesse tipo de posição. Eu rogo a você que está nos ouvindo, que ouça mais de uma vez o estudo bíblico de ontem, que leia mais de uma vez o capítulo 18 do Desejado de Todas as Nações, para que você compreenda qual a posição para nunca tomar.
Entre nós temos vários ministérios, temos muita gente trabalhando para o trabalho do Senhor, aleluia. E o diabo vem com a mesma posição que trouxe aos discípulos de João e de Jesus. A mesma situação, que aquele não está fazendo certo, que aquele outro está fazendo de tal maneira, e que então não deve... O Senhor Jesus disse que o que está falando em seu nome não existe como não ter sido mandado por ele. Portanto, nós temos que ajudar aqueles que não estão ainda dentro daquilo que entendemos, para que entenda. Veja só. Houve uma época que eu não entendia algumas coisas, como não entendo outras agora, mas o Senhor Deus não lançou um raio sobre a minha cabeça quando eu não entendia. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo ou não? Sim. Houve época que eu não entendia, que eu entendia menos que agora. E o Senhor teve paciência comigo para chegar até ali. E hoje eu entendo ainda muito pouco sobre algumas coisas, e o Senhor tem tido paciência para que então um dia eu chegue naquele ponto que Ele espera. Por que nós, quando encontramos alguém que não entende ainda todas as coisas, queremos que a pessoa seja excluída, tirada, jogada fora? Por quê? Por que esse tipo de atitude? Isso só causa divisão, isso só causa problema, só causa angústia e dor entre nós, né? E o Senhor Jesus quando percebeu que o problema estava começando, Ele então tomou uma posição correta. Olha só, desejando evitar toda ocasião de mal entendido ou dissensão, interrompeu calmamente seus labores e retirou-se para a Galileia. Nós, igualmente, conquanto leais à verdade, devemos procurar evitar tudo quanto possa levar à discórdia ou má compreensão. Você ouviu isto? Mande isso para as pessoas que pensam diferente. Elas precisam compreender que, às vezes, na tentativa de manter firmes os princípios com Deus, podem estar fazendo o trabalho de Satanás. Aqui diz, conquanto mantenham-se leais à verdade, devemos procurar evitar tudo quanto possa levar à discórdia ou má compreensão, pois sempre que estas surgem, trazem em resultado perdas de almas. Isso é muito sério, tá? No entanto, pode passar o próximo, o Senhor Deus nos encheu o coração com esta frase de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quero comentar uma coisa com vocês. Existe a certeza absoluta de que o Senhor Deus nos leva até um certo ponto na sua obra. Dali em diante, quando Deus diz, agora você não vai mais, quem vai é outra pessoa, você tem que compreender que seu tempo acabou, que seu tempo terminou. Nós não podemos ser como artistas do mundo, que então eles, ao sentirem-se sem a fama, caem num sofrimento, numa depressão. Não tem nada disso dentro do trabalho do Senhor. Cada um tem seu tijolinho para colocar na reconstrução do muro. Chega uma hora que não é mais o seu trabalho, é o trabalho de alguém que foi preparado melhor por Deus e ponto final. E você tem que entender isso com alegria. Louvado seja Deus que o muro continua sendo levantado. É importante que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a vida. No entanto, o estudo de hoje traz algo tremendo. Uma das lições mais poderosas da palavra de Deus, que você encontra em São João capítulo 4. Você encontra as verdades do Senhor em comparação com o que o Senhor Deus nos deu no livro de Isaías, com o que o Senhor Deus nos deu para entender, para compreender segundo a sua vontade. Deixa eu comentar um detalhe tremendo para você. Não consigo entender que qualquer coisa na vida de Jesus tenha sido por acaso. Guardou essa frase? Nada é por acaso. Todas as coisas na vida de Jesus tinham um propósito definido. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. E se você está dentro do reino de Deus, também tem um propósito definido. Às vezes nós pensamos assim, puxa vida, mas isso não está... Deixa eu comentar uma coisa com você. O Senhor Deus é capaz de indicar você por um caminho e não por outro. O Senhor Deus é capaz de deixar certa pessoa na sua frente, de comentar certa situação de propósito, para cumprir uma parte de seu trabalho. E o Senhor Jesus estava a caminho para a Galileia, e então passou Jesus por Samaria. Eu faço questão de começar a ler isso. Abra sua Bíblia em São João capítulo 4, para que você guarde a frase principalmente de 4:4. São João 4:4. Vamos falar juntos? Olha o que diz aqui, ó. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Lembra que Jesus saiu quando a situação começou a ficar difícil entre os discípulos de João e de Jesus? Agora veja o verso 4. Quero que você guarde e grave. O que diz no verso 4? Era-lhe necessário passar por Samaria. A primeira impressão que você tem é que não tinha outro caminho. Era necessário passar por Samaria para ir para a Galileia.
Não é esta a resposta. Às vezes a gente pensa que era por isso, não era. Era necessário passar por ali, porque o Espírito de Deus o estava enviando para passar naquela hora, naquele momento, naquele dia, naquela ocasião, por aquele caminho. Por isso era-lhe necessário. Você entendeu isso? Olha que coisa tremenda. Por que era necessário? Agora imagine Jesus vindo com os discípulos em direção à Galileia. Está ouvindo? E era ali necessário passar por Samaria. Só que de dentro de Samaria, no mesmo momento, imagine a situação em 3D. Vem uma mulher caminhando na hora mais imprópria do mundo para tirar água de um poço fora da cidade. Imaginou a cena? Sim ou não? Imagine a cena sendo vista do céu. Nós aqui da terra só vemos o que está ao redor de nossos olhos. Mas agora imagine o que a Bíblia tenta nos mostrar. Lá vem vindo ela, caminhando em direção àquele lugar. Peraí, se você fosse buscar água e você precisasse buscar água para encher a sua casa de água, você iria em qual hora? Na hora mais quente do sol? Mas e por que ela saiu na hora mais quente do sol? O que acontecia com aquela mulher que ela não escolheu outro horário? Por que aquele horário era interessante para ela? E eu queria que você pensasse a respeito disso. O que podemos aprender com a mulher samaritana? Avante. Imagine a cena. Jesus está subindo em direção à Galileia e era ali necessário passar por Samaria. Não sei o que houve aí, tá, avante. E Jesus então pede aos discípulos, entrem aí em Samaria, comprem comida e coisas que nós precisamos e eu vou ficar aqui sentado. Aliás, esta atitude não era comum de Jesus. Combinado? Jesus não faz isso. Jesus sempre acompanha o seu povo. Mas, de repente, ele age como um velhinho cansado. Vou ficar por aqui. Foi por acaso? De jeito nenhum. Jesus estava ali não sentado, cansado somente. Jesus estava esperando. O Espírito de Deus havia tocado em seu coração que alguém precisava falar com ele, porque tinha um clamor silencioso em sua alma. Imagine a cena. E enquanto ele está ali, olha só, enquanto os discípulos estão saindo, eles cruzam com a mulher samaritana vindo. E não era lícito que os discípulos falassem com ela. Podia então fazer troca de dinheiro e comprar e fazer negócio, mas falar com ela de jeito nenhum. Então imaginem a cena do grupo de judeus puros e santos passando pela samaritana impura e ruim e não cumprimentam. E ela já está acostumada com aquilo. Eu imagino que quando ela deu uma olhada, lá vem vindo aqueles homens, ela toda envergonhada. Eu vou contar a situação dessa mulher. E eu preciso que você entenda. Uma mulher com uma vida torta, totalmente torta. A vida dela era uma vida infernal. Ela vivia com outro homem, os maridos dos outros. Eu imagino que coisa terrível que era a vida dessa cidadã. Ela não só tinha uma vida torta moralmente, como ela acabou recolhendo os resultados de sua própria escolha. O que eu estou dizendo? Imagina as pessoas falando para ela, lá vem fulana, ó, não deixa ela chegar perto de sua família que vai trazer problema. E ela passou por uma situação como essa, por isso ela escolhia as horas mais difíceis, não vou ver ninguém. E de repente, na hora que ela está indo, ela encontra aquele grupo de homens saindo em direção do local onde ela ia, que era o poço. E quando ela vem chegando, ela observa, tem um judeu sentado no poço. Olha, agora eu queria que você observasse, uma mulher que está vindo buscar água, ela olha e não cumprimenta Jesus também. Olha que coisa. Eu acho um negócio interessante, não foi só ela que não foi cumprimentada, ela também não cumprimenta. E ela vem e começa a colocar os detalhes de colocar aquela água ali com toda mágoa e raiva no coração dela, porque existe uma situação interessante, uma pessoa quando é muito magoada, ela tem duas opções, ou ela aprende com a dor ou ela se torna amarga. Essa era uma que se tornou amarga. Estava amarga, coração bem doído, machucado, e começou a jogar água. Imagino na frente de Jesus, a majestade do céu, aquele ser jogando algo para pegar a água e puxando a água, balançando, 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 subindo, e ela colocando na beirada do poço sem olhar para ele. Mas a gente percebe quando alguém está nos observando, sim ou não? Sim. De repente, Jesus interrompe o silêncio e fala para ela, dá-me de beber. Eu queria que você imaginasse a cena. Você me dá um copo de água? E ela se espanta, olha para ele e fala, mas como? Você sendo judeu, pede a mim que sou... Você não está vendo? Que planeta você vive? Não está percebendo que ninguém fala comigo? Nem os meus mesmo falam comigo? Você não está percebendo a minha situação? Você não sabe, é porque você não sabe quem eu sou. Como você faz isso? Olha só, gente, a pergunta dessa mulher é uma pergunta muito interessante. Ela faz a pergunta que lhe parece óbvia.
Mas Jesus então tinha acabado de fazer para ela também uma pergunta. Dá-me de beber? Era um pedido. Deus nunca pede porque precisa. Deus nunca pede porque precisa. Quero comentar com vocês uma coisa interessante, com vocês que estão em casa, meus queridos irmãos. Deus pede porque quer despertar em nós o interesse de dar. Ouviram? Quando Jesus pediu, quando Jesus falou com ela, te assusta agora. A coisa que aconteceu no coração dela falou, vou dar a água. Eu quero comentar uma coisa com você. Ele acabou de pedir, a mulher pegou um pouco de água e deu na boca de Jesus. Foi isso que aconteceu? Não. Sabe por quê? Porque Jesus pede a água e aí, olha só, imediatamente com o comentário que ela fez, como que você pede a mim que sou mulher samaritana? Jesus mudou de ideia, Jesus mudou de conversa. Passou da água para outra coisa. Olha o que ele disse no verso 11. Olha lá. No verso 10, respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Jesus foi direto ao ponto, Jesus não brincou com o negócio. Ela disse assim, vem cá, como é que você sendo samaritana dele? Se você soubesse quem é, se você soubesse mulher, quem é que está falando com você? Se você soubesse, essa é a verdade. Já pensou? Que privilégio dessa mulher sozinha, sem nenhuma pessoa expectante, ela e seu pecado na frente de Jesus. Nenhuma pessoa mais. Olha que sonho, que oportunidade. E ele olhando para ela, e se você soubesse quem é que está falando com você? Se você tivesse ideia. E aí ele falou assim, vem cá. Ela virou, se você não tem com que tirar água, como é que você vai conseguir água viva? Jesus falou, olha aqui, se você bebesse da água que eu desse, de você ia nascer água viva. Não é só desse poço aqui, não. Ia sair de você. Aí ela vira e fala bem assim, e a vida era para a vida eterna. Aí ela disse assim, Senhor, dá-me desta água para eu não precisar vir mais aqui. O que ela estava dizendo? O que estava por trás dessa frase? Senhor, que desespero ter que sair. Ela começou a abrir o coração, não foi? Sim ou não? Olha, Senhor, que desespero. Você não sabe como é terrível ter que encontrar pessoas. Eu vivo me escondendo por causa da minha situação. Eu vivo sofrendo por causa do meu pecado, Senhor, que agora ficou assim, todo mundo sabe. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu imagino que a primeira vez que ela tomou uma posição como essa, de pecar, ninguém ficou sabendo. Eu imagino que até a segunda também. Mas ela persistiu no erro que acabou se tornando conhecido de todo mundo a situação dela. É assim com o pecado. O diabo é terrível. E aí na hora que torna conhecido, a pessoa fica morta de vergonha. Não sabe o que fazer. E aí fica convivendo com os resultados de sua escolha. E aí ela não tinha outra situação. Ela, Senhor, me dá logo dessa água para eu não precisar voltar aqui nunca mais. Por que ela não queria voltar para o poço nunca mais? Porque era pesado o balde dela, né? O cântaro, era isso? Estava pesado, era o coração, estava pesada a alma dela. E aí Jesus vai agora, cala mais fundo no problema. Olhou para ela e disse assim, na hora que ela pede, me dá dessa água. Ele falou, vou te dar sim. Agora eu vou te dar, quer ver? Ele vai no verso 15 e diz assim, quando ela disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus então responde, vai e chama teu marido e vem cá. Agora, gente, vem a lição mais tremenda de todo esse capítulo. Vai lá e chama teu marido. Jesus já sabia que ela não tinha marido, sim ou não? Sim. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Eu imagino ela falar isso virando o rosto assim para o lado, porque a gente dá uma disfarçada quando a gente está falando um negócio que a gente sabe que é o nosso problema. Aí Jesus falou assim, bem disseste que não tem marido. Você já teve sim, que o que tem agora também não é teu. Te assusta agora. Por que Jesus falou tão claro com ela? Queridos irmãos que estão em casa, neste mundo que nós vivemos, algumas pessoas ficam com os maridos dos outros, com a mulher dos outros. E na sociedade falida que nós estamos, fica com o nome de marido, de esposa. Fica como se tivesse tudo certinho, mas diante de Deus não é teu marido, não é tua esposa. É verdade, é bem assim. Jesus foi claro com ela e o Senhor Deus espera que eu seja clara com você. Existem uniões nessa terra que nunca serão reconhecidas no céu, nem agora, nunca e nem no porvir. Não é teu marido, não é tua esposa. É assim que funciona. O Senhor Jesus foi claro com ela. Nenhum deles foi teu. E não é este agora que você está com ele. Ainda que as pessoas ou você ache que é.
É assim. Um dia nós vamos ter que estudar sobre esse assunto com você e você vai ficar pasma para ver como Deus é claro, límpido e transparente com essa história, como foi com a mulher samaritana. Ela, Senhor, vejo que és profeta. E ela rapidinho muda de assunto, porque é assim que a gente faz. Olha, ela mudou o assunto para o assunto de adoração. Virou e falou assim, ó, dizem que é nesse monte aqui que a gente tem que adorar. Mas vocês dizem que é lá. Ela estava mostrando o Monte Gerizim e lá estava outro monte, que era onde tinha que os judeus adoravam. Aí Jesus falou, esquece esse assunto, mulher. Dias virão, em que nem nesse nem naquele, porque Deus procura os que adoram o Espírito em verdade. E ela falou assim, Senhor, dizem, imagine o coração dela como começou a ferver. Jesus não estava falando com ela com o mesmo tom de voz agora. Eu imagino que estava tão cheio de inflexão e amor nessa palavra de Jesus, e sem tirar o olho dela nem um segundo, e vira para ela e fala bem assim, ela diz, Senhor, dizem que o Messias viria, e Jesus faz com ela o que não fez com ninguém, nem com os discípulos até então. Quando ela diz, eu sei que o Messias viria, ele diz, eu sou, eu que falo contigo. Ela, o grande desejo da vida dela tinha sido saciada. Presta atenção, a mulher não deu água a Jesus porque ela não tinha. Sim ou não? Agora te assusta. Mas ela não tinha para dar, não tinha água para dar. Mas bebeu mais do que foi buscar. Sim ou não? Saiu saciada e saiu correndo da frente de Jesus. E quando ela saiu, olha, te assusta. Imagine a cena ali da conversa, do momento em que ela está conversando. Ela está dizendo, Jesus explicando, e ela agora já morrendo de vontade de beber. Quando Jesus explica, o sorriso dela muda, porque agora se torna inflexível. Ai, se você soubesse o que é que está ali falando. Lá dentro da cidade, os discípulos estão comprando coisas, trazendo alimentos, e ela também está recebendo de graça aonde está com Jesus. Já pararam para pensar isso? Lá dentro da cidade os discípulos estão comprando. Lá onde ela está recebendo de graça, avante. E ele então lhe afirma aquilo que é a grande lição desta manhã. Quem beber dessa água, aliás, quem beber não tem sede mais. Se você ainda continua com sede é porque você não bebeu. Avante. E aí então, quando os discípulos vêm vindo de lá, vê Jesus conversando com ela, imagina o 3D agora, tá? Ela está ouvindo aquilo, eu sou, eu que falo contigo. E os discípulos estão vindo e vê ele, eu falo, mas nossa, Jesus conversando com uma mulher samaritana. E ela sai correndo e vai embora. Agora, olha a cena, eles chegam perto de Jesus e ela está indo embora e largou o cântaro. E eu imagino eles mexendo naquele cântaro. Ela largou aqui porque quem que vem buscar água e larga aqui, ela já estava saciada. Por isso que ela largou o cântaro ali. Ela não tinha mais nada que fazer. Agora, imaginem ela dentro da cidade. Os discípulos estão ali, Senhor, Senhor, come! Agora acontece uma cena que eu acho tremendo. Jesus pega, não vou comer não. E se levanta e fica olhando para o lugar onde ela foi. Jesus ficou olhando para o lugar onde ela foi e fica olhando, olhando, olhando. E ao olhar, agora te assusta, que bonito isso. Entre o local onde ela estava e a cidade, entre o poço e a cidade, havia um campo. Um campo que estava pelo vento, batendo aquela colheita que estava por fazer ainda 4 ou 5 meses. Jesus olha e fala bem assim, vocês não estão dizendo que falta ainda quantos meses mesmo para a colheita? Aí os discípulos, 4 ou 5 meses, ele diz, e se eu disser para vocês que já está maduro? Jesus não estava falando daquela colheita. E ele continua olhando para o lugar onde ela está indo. E os discípulos, gente, ele estava com fome. Aqui está água, está tudo. Mestre, come. Ele, não, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Fica tranquilo. Jesus estava com o coração ali, fervendo de alegria, porque ele sabe o que a mulher foi fazer. Porque quem bebe quer oferecer essa água. Quem se sacia, quer que outro se sacie. Qual é a prova de que alguém bebeu? Quando ele tem condição de dar. Ouviu isso? E lá estava ela entrou dentro da cidade, imagine a cena, ela entrou e saiu dizendo para eles, achei o homem, achei o homem. Você sabia que 2 grupos de pessoas encontraram a mulher, ouviram ela dizendo, quando ela disse, achei o homem. Você vem cá, você achou o 7º? Um grupo deve ter brincado e rido dela, outros, no entanto, o que você está falando? Algumas pessoas não estão preparadas para ouvir, elas estão preparadas para agir. E então ali elas ouviram, nossa, você viu o Messias? E ela falou, agora, ela tinha perdido a timidez, tinha perdido o medo. É assim quando a gente encontra Jesus. Quando a gente encontra Jesus, vai embora a timidez,
vai embora o medo. E então ela saiu correndo daquele lugar, encha seu coração para esse momento e foi levando aquelas pessoas até Jesus. Olha que imagem mais incrível, veio dizer, olha aqui, este é aquele de quem eu falei, este é aquele de quem eu falei. Eu vou analisar com vocês 6 erros dela e 7 acertos. Vamos encontrar mais acertos do que erros? Vamos ver os 6 erros. Abre bem o seu ouvido agora. Primeiro erro, a mulher pensava que Jesus não iria falar com ela, sim ou não? Cuidado com os pressupostos. Cuidado com a ideia que a gente faz antes, assim, não vai falar comigo. Segundo erro, a samaritana julgou que o poço de Jacó era a única fonte de água viva. Sim ou não? Ela errou. Terceiro, a samaritana interpretou as palavras de Jesus de forma literal. Por quê? Para que eu não precise vir aqui buscá-la. Senhor, onde tens a água viva? Não é isso? Não foi? Ela interpretou de forma literal. Tem que tomar muito cuidado quando você fala com Jesus. 4 erro. A mulher julgou que sua vida particular estava oculta a Deus. Nossa vida particular nunca está oculta a Deus. Quero dizer a você que tudo o que fazemos não é só visto pelos anjos e por Deus. É visto por todos os mundos não caídos. Tudo que você faz no escondido. Tudo que você acha. Tudo, 100%. É visto por todos os anjos bons e maus, tá? Quinto erro dela. A mulher pensava que o mais importante era o lugar de adoração. E não é. Sim ou não? Não é o lugar de adoração. Sexto erro. A samaritana pensava que Jesus ainda não tinha chegado. O Messias ainda não tinha chegado. Como é triste não saber que o Messias já está entre nós. Vamos encontrar os 7 acertos? Vamos embora? Primeiro acerto. A mulher samaritana teve um encontro pessoal com Cristo. Nenhum missionário consegue ser missionário sem ter tido um encontro pessoal com Cristo. Segundo acerto, ela teve noção de urgência. Largou tudo para trás e saiu correndo. Sim ou não? Terceiro acerto, venceu a timidez. Foi ou não foi? Não tem como dar certo como missionário sem vencer a timidez. Quarto acerto, fez um convite simples aos outros a partir de seu próprio testemunho. Ela não precisou usar palavras especiais ou simples. Foi o que me aconteceu, diz ela. Foi ou não foi? Quinto acerto, acompanhou os amigos até Jesus. Ela não os mandou, ela foi junto. Sexto acerto, falou do que lhe aconteceu. Ela falou de algo verdadeiro. Falar do que aconteceu com você é a maior prova de que aquilo pode acontecer. Sétimo acerto. A mensagem dela era cristocêntrica. Tá, eu falei dos erros, falei dos acertos, mas ainda tem mais algo para falar para você. Vou te dizer o que a mensagem ensina e encerra com mais poder. Primeiro, querido irmão que está aqui, a sua dor pode ser uma bênção. A grande vergonha, a grande desgraça da mulher foi a bênção da vida dela. Quando você vai com a sua dor no lugar certo, a sua dor pode ser uma bênção. Sim ou não? Sim. Segunda coisa que eu preciso te dizer. Se você superar com Deus, sua dor será uma pregação. Sim ou não? Se você superar com Deus, sua dor será uma pregação. Terceira coisa que eu preciso dizer a você. Todos precisam ter um encontro pessoal com Jesus, sem falhar um. Se você não tiver um encontro pessoal com Jesus, não vai funcionar a sua vida. Quarto, se você encontrá-lo, você vai priorizar o que realmente será importante. Quando você encontrar Jesus, você vai priorizar o que é importante de verdade. Não existe como alguém encontrar Jesus e continuar em futilidade. Quinta coisa. Olha, gente, te assusta agora. A mulher samaritana não bebeu da água comum, mas saciou-se da água da vida. Nem é dito que nem ela nem Jesus beberam da água que estava saindo do poço. Nenhum dos dois. Mas ela saiu saciada, não foi? E o principal ponto. Ela tinha um passado. Mas ao vislumbrar Jesus, isso a fez deslumbrar-se com o futuro.
Eu vou repetir. A mulher samaritana tinha um passado, mas ao vislumbrar Jesus, isso a fez deslumbrar-se com o futuro. A vida dela agora mudou. Ela ficou reconhecida não com a mulher que tinha 6 maridos. Ficou reconhecida como a mulher, uma das mais missionárias. Porque o texto deste relato termina dizendo que toda a cidade se entregou a Jesus. Sabem o que significa isso? Quando Deus vence em cima de um pecado, muita gente se torna do Senhor. Sabia? Muita gente se converte quando Deus vence em cima de um pecado. Jesus entrou em suas casas, comeu com eles, vivenciou com eles, esteve com eles. Eu acho isso tremendo. Por quê? Porque uma mulher teve coragem de enfrentar sua dor da maneira certa. Uma mulher teve coragem de ir para onde deveria ir na hora do problema. Ela sorveu, ela bebeu, ela engoliu, ela se tornou aquilo que bebeu. Ela se tornou uma fonte de água viva. Que privilégio poder orar para o Senhor. Que privilégio podemos agora ajoelhar na tua presença, como aquela mulher no poço de Jacó, e vir aqui com o nosso pecado e pedir, transforma nosso pecado numa tremenda de uma pregação, numa bênção muito grande, Senhor. Que sejamos vitoriosos, que Satanás não tenha poder sobre nós. Realiza a tua obra de redenção, realiza a tua obra de poder, de glória, de força, de honra diante da tua presença. Que possamos ser fonte de água viva para quem quer que se encontre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, filha. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço. Tchau.